Júnior Bolinha, acusado de ter contratado o assassino do jornalista Décio Sá, prestou depoimento hoje. Terminais de integração de coletivos são avaliados com relação às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. O mutirão Pauta Zero chega à quinta etapa e deve julgar cerca de 2.000 processos que tramitam em juizados especiais de São Luís. E veja ainda, mototaxistas denunciam que criminosos se passam por passageiros para assaltar. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. E na terceira semana de oitivas dos acusados da morte de Décio Sá, hoje foi a vez de Júnior Bolinha, que teria contratado o assassino do jornalista. No segundo dia de oitivas dos acusados de envolvimento na morte do jornalista Décio Sá, o primeiro a ser ouvido foi José Raimundo Salles Chaves Júnior, o Júnior Bolinha, que no depoimento de Glaucio Alencar, na segunda-feira, foi acusado de extorquir com R$10.000 Glaucio depois da morte do empresário Fábio Brasil em Teresina, no Piauí. O advogado de Júnior Bolinha esclareceu que o cliente só vai falar no depoimento em relação ao caso Décio Sá. Ele vai esclarecer as questões, o que ele sabe sobre o caso Décio Sá. Em relação ao caso Fábio Brasil, ele vai se reservar o direito de ficar calado e ele vai falar num processo que apura esses fatos que transita lá em Teresina, Piauí. No depoimento de Glaucio Alencar, o que todos questionam é sobre quem seria a pessoa que ofereceu R$10 milhões para que o pai dele, José Miranda, assumisse como mandante do assassinato do jornalista Décio Sá. A defesa de Glaucio ficou surpresa com a declaração do cliente. É a declaração dele que essa suposta proposta seria para que o pai assumisse e pela idade avançada teria a concessão de uma prisão domiciliar e ele, por negativa de autoria, não teria, pela falta da prova da autoria, não ficaria preso. Mas ele foi bastante sensato em, conforme disse, não ter o caráter de prejudicar o próprio pai. O Ministério Público informou que a declaração de Glaucio não será levada em consideração no processo. Porque ele não deu nomes. Só disse que uma pessoa ofereceu, ele disse que está com medo e não quis citar quem é essa pessoa. Então a gente não pode dar credibilidade a uma situação que se pode dizer anônima. Começou ontem em São Luís a quinta etapa do mutirão Pauta Zero. O objetivo é reduzir os recursos que ficam por muito tempo na Justiça. Cerca de 2.000 processos que tramitam em juizados especiais da capital devem ser julgados, como mostra o repórter Joelson Braga. Olá, estou aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa, onde acontece a quinta edição do programa Pauta Zero. Essa é uma iniciativa do Poder Judiciário em dar maior celeridade aos processos que aguardam julgamento. Aqui ao meu lado, a juíza Márcia Chaves, ela é coordenadora dos juizados especiais e também do programa. Doutora, quantos processos deverão ser julgados nessa etapa do programa? Bem, nessa edição nós estamos com uma previsão para julgamento de 2.000 recursos e isso, na verdade, vai trazer para o jurisdicionado a decisão de seus processos e isso é muito importante para toda a comunidade. E que tipos de causas estão sendo deliberadas aqui nesse programa? Olha, nós temos muitas questões, todas elas com relação ao consumidor, né? Quem de nós não já teve algum problema com relação ao seu direito, que não foi lidado exatamente, então procura na justiça, é claro, ver esse seu direito lhe entregue definitivamente. Então, são questões com relação à defesa do consumidor, ao direito do consumidor, e aqui nós temos questões relativas à telefonia, que diz respeito às telefonias celulares e convencionais também, empresa de energia elétrica e de água, bancos. Então, na verdade, é um volume bem interessante desse tipo de ação. Ok, obrigado. Lembrando que o programa vai até a próxima sexta-feira. Joelson Braga para o Guará News.
Os moradores da Prainha rejeitaram a proposta da Prefeitura de São Luís de fazer o remanejamento da comunidade para outro bairro da capital. Eles não aceitam sair da área que é considerada preservação permanente. As fotos nos murais narram a história de mais de 30 anos dos moradores da Prainha. Pessoas que, desde a obra de duplicação da Avenida Litorânea, convivem com medo de perder suas moradias. É muito difícil mesmo, porque tem dia que a gente não consegue nem dormir, só pensando no que pode acontecer amanhã. Em uma reunião realizada com representantes da Defensoria Pública Federal, Prefeitura de São Luís e dos moradores, foi discutida a possibilidade de fazer o remanejamento das famílias para uma propriedade no Parque Pindorama, local não aprovado pelos moradores. Com a decisão, a Prefeitura vai precisar fazer uma nova proposta para garantir o direito à moradia das famílias. O que está se defendendo aqui, como você mesmo ressaltou, é o direito à moradia. Não é necessariamente um direito a uma indenização ou ao direito a um pedaço de um terreno que foi construído num local que realmente é inadequado, mas que durante muito tempo o governo não providenciou nenhum tipo de fiscalização. Para o advogado que representa os moradores, não existe um prazo ou um pedido oficial para o despejo das famílias, mas tudo que é possível está sendo feito para que eles não percam suas moradias. Esse é um processo que você pode lidar quando uma ocupação em área da União está começando. A área consolidada, o tratamento é diferente, porque a gente vai ter choque de direitos. A questão da SPU de realizar a tarefa dela, mas há o direito constitucional à moradia, a preservação, a proteção da dignidade da pessoa humana. A comunidade da Prainha possui cerca de 85 pessoas distribuídas em 20 famílias. Agora a Prefeitura pretende desapropriar as casas sob a alegação de que a área é de preservação ambiental permanente. No entanto, os moradores questionam por que outras famílias, por terem maior poder aquisitivo e por terem a documentação da casa, terão o direito de ficar, mesmo estando na mesma área de preservação ambiental. Enquanto a situação não é resolvida, Dona Alexandrina, de 78 anos, segue com medo de perder a casa onde mora. Tenho medo, tá vendo? Mas eu quero ficar aqui. A seguir, veja no quadro Direitos e Deveres as dicas de como agir quando as operadoras de planos de saúde descumprem as determinações da Agência Nacional de Saúde. Quem trabalha fazendo transporte de pessoas reclama da insegurança. A maioria é vítima de roubo seguido de morte. Em muitos casos, os bandidos se passam por passageiros para render o mototaxista, preferência dos criminosos, pela facilidade de transportar as motos e vender no interior do estado. São cada vez mais frequentes os casos de violência contra taxistas e mototaxistas da capital. Muitos crimes envolvem um latrocínio, roubo seguido de morte, como o que aconteceu no dia 20 de maio contra Filomeno Almeida dos Anjos, no Parque Pindorama. Hélio Portela é mototaxista há 2 anos e nos contou que já foi vítima de assaltantes. 2 meses atrás eu peguei um rapaz lá perto do Socorrão 1. Ele na maior fé, eu fiz até um preço para ele mais barato, ele me levou lá para Vila Nova, onde tinha um outro rapaz lá que me deram a voz de assalto, né? E tomaram meu dinheiro, meu cordão, celular. Graças a Deus deixaram eu vir embora com minha moto, né? As motos são o alvo da cobiça dos bandidos e, de acordo com os próprios mototaxistas, muitas delas são vendidas no interior do estado. E para evitar assaltos, eles tomam alguns cuidados. Se a gente desconfiar da pessoa, que somente quando pede para uns bairros mais perigosos, como Barreto, como Ilhinha, outras periferias de São Luís, nós não levamos, né? Preferimos não dizer que tem um cliente esperando, que não dá para ir, entendeu? A gente evita ir para esses lugares mais perigosos. Não são apenas os assaltos que preocupam os mototaxistas. No último dia 30 de maio, o mototaxista Johnny Silva das Neves saiu de casa para fazer uma corrida e desapareceu. Ele não deu nenhuma notícia. E a gente deduz que alguém agarrou ele, levou ele, tá entendendo? Fez alguma maldade, porque 4 dias sem ter nenhuma notícia é difícil. A família está desesperada. A gente tem andado em todos os lugares, tem perguntado na rua para as pessoas, tem ido em hospitais, delegacia, em tudo enquanto é lugar que a gente acha que a gente possa ter uma resposta.
O mototaxista Johnny Silva, mostrado na reportagem, foi encontrado ontem à noite pelos familiares. A polícia investiga o caso. Uma decisão da Justiça suspendeu a interdição do Centro de Controle de Zoonoses de São Luís. O CCZ estava parcialmente interditado depois de denúncias de crueldade no sacrifício de animais. O centro estava impedido de capturar novos cães e gatos, com exceção nos casos de raiva, leishmaniose ou qualquer doença que pudesse comprometer a saúde da população, comprovadas por laudo médico veterinário. É imprescindível se falar que, embora o Centro de Controle de Zoonoses estivesse com o canil interditado pela Justiça e agora feita a suspensão, uma série de ações foram executadas que são necessárias para o controle da raiva. A interdição do local aconteceu em fevereiro, após a Sociedade Beneficente para o Bem-Estar e Proteção dos Animais do Maranhão, Bicho Feliz, ajuizar a ação em primeira instância, alegando que no local os animais eram maltratados e submetidos à eutanásia pelos funcionários. Nós estamos com um processo para a contratação dessa empresa que vai promover toda essa reestruturação física, porque nós não podemos incorrer no mesmo erro do passado, onde os profissionais que lá desempenham suas atividades foram processados e hoje a gente se depara com uma situação de bem-estar animal. De acordo com o município, dos 1.251 animais sacrificados no ano passado, 905 foram levados ao centro pela população em razão de serem portadores de zoonoses nocivas. A Secretaria de Saúde do município intensificou as ações no que se refere a uma série de licitações para a reestruturação do órgão, passando pela licitação com base na contratação de empresa para reforma e adequação do canil. Nós vamos fazer uma nova sala de eutanásia, uma nova sala de necrópsia, canis para isolamento de cães suspeitos de raiva, devido ao fluxo inadequado que lá se encontrava, e a aquisição de novos veículos para a captura de animais. A Agência Nacional de Saúde adotou uma série de medidas para evitar complicações aos usuários de planos de saúde. Neste ano, foi aprovada a apresentação de justificativa em caso de negativa de atendimento. Mas as reclamações dos consumidores continuam. E esse é o assunto de hoje, do quadro Direitos e Deveres. Basta uma simples pesquisa nas ruas de São Luís para encontrar quem reclame dos planos de saúde. Final de semana, você recorre ao plano de saúde, não estão abertos, né? Você precisa para alguma autorização, alguma coisa, aí não tem como fazer porque estão fechados, né? A arquiteta Cíntia Rafaela já passou por vários problemas com a operadora da qual ela é usuária. Toda vez que Cíntia precisa marcar uma consulta, é um verdadeiro suplício. E os R$ 320 pagos mensalmente para o plano, geralmente são acrescentados de pelo menos R$ 200 pagos em consultas particulares. Simplesmente não consigo marcar consulta com o meu plano. Não me atende nesse aspecto. Eu estou há 4 semanas, por exemplo, tentando marcar com uma especialista. Não consigo, porque só marca num dia da semana a partir de tal hora. 5 minutos depois desse horário, não tem mais vaga. E por mais que a Agência Nacional de Saúde determine, muitos planos estão fugindo das regras. As consultas básicas, como pediatria e clínica geral, devem ser marcadas em até 7 dias. Com as demais especialidades, até 14 dias. Já os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva, 21 dias. Segundo a ANS, os planos de saúde que negarem cobertura para qualquer tipo de procedimento têm que apresentar uma justificativa por escrito em até 48 horas, sempre que o cliente solicitar. O plano de saúde, ele tem esses 20 dias não necessariamente para marcar com o médico que o usuário quer, e sim com qualquer médico especialista naquela área dentro do credenciamento do plano de saúde.
38 policiais federais estão cumprindo hoje 10 mandados de prisão em São Luís e no município de Raposa. A Operação Cotação é para desarticular uma quadrilha que fazia atividades de câmbio. Outras informações com a repórter Elinalva Cardoso. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha movimentava por mês aproximadamente R$1 milhão. Há suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro público no Maranhão. Olha, o que acontece é que muitas vezes, como eles fazem o câmbio não autorizado, a movimentação financeira não autorizada, muitos grupos que têm atividades escusas, às vezes tráfico de drogas, a pessoal que trabalha com desvio de recursos públicos, como eles não podem movimentar esse recurso pela rede oficial, eles procuram as pessoas que fazem isso de maneira encoberta, não autorizada. Então, esse é o grande problema. Não é somente o comércio não autorizado para os pequenos turistas que chegam para pequenas quantias. O problema é exatamente as grandes organizações que procuram esses grupos para poder trocar dinheiro, transformar em dólar, para poder manter isso guardado e não movimentar pelo sistema financeiro oficial e autorizado. Após uma série de investigações, a polícia conseguiu chegar aos 10 envolvidos. Com eles foram apreendidos €2.200, $10 mil e R$250 mil. Todas as pessoas envolvidas vão responder por formação de quadrilha e crime contra o sistema financeiro nacional. Elinalva Cardoso, para o Guará News. No próximo bloco, definidas a fórmula de disputa e a tabela da Série B do Campeonato Maranhense. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência começou hoje pela manhã uma vistoria em terminais de integração de ônibus em São Luís. Todas as áreas devem ser fiscalizadas. A vistoria foi acompanhada por representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O primeiro local a ser visitado foi o terminal de integração da Coama. Foram checadas a acessibilidade ao terminal, áreas de embarque e desembarque, pisos táteis e estrutura interna de circulação. Para testar esses itens, um cadeirante e um deficiente visual também participaram da ação. A primeira dificuldade enfrentada por Paulo foi em relação à infraestrutura das rampas de acesso desde a entrada ao terminal. Complicado até no momento mesmo que a gente chega na porta do terminal é complicado, porque as calçadas são tudo com buraco. A segunda foi na hora de embarcar nos ônibus. Após uma verdadeira maratona, o cadeirante conseguiu subir no coletivo pelo elevador de acesso, que mobilizou o motorista e cobrador 15 minutos depois. Toda vez, às vezes eles falam que nós somos muito radical, gostam de reclamar. Mas não estamos aqui reclamando, nós estamos apenas exigindo um direito da gente. Isso aqui é lei, isso aqui não é, ninguém está fazendo favor para a gente. Já Francisco encontrou dificuldades para andar dentro do terminal. Os buracos e as rampas de acesso aos deficientes visuais prejudicaram a locomoção dele. Atrapalha um pouco, mas aqui no terminal da Coama, até que a acessibilidade, o único problema que falta o piso tátil é na entrada. Mas aqui nas plataformas, até onde eu já fui, tá tudo tranquilo. Há 6 anos foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Luís para tornar todos os terminais de integração acessíveis, o que não foi cumprido. Após perder uma ação civil pública em diversas instâncias, hoje o município está com uma multa incalculável para pagar. Essa multa, ela está no fundo da promotoria, né? Porque hoje o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência ela não pode ser um fundo regularizado. A gente já está trabalhando no sentido de regularizar o fundo, né, para que se possa ter acesso a esse recurso, né? E infelizmente hoje a gente não sabe em que valor está essa multa diante desse tempo, né, desse lapso temporal. A gente não sabe calcular hoje o valor total desta multa. Os 5 terminais de integração da capital devem ser vistoriados durante a semana. A gente está indo nos terminais para levantar essa necessidade de acessibilidade, para garantir o direito do deficiente, da pessoa com deficiência, garantir o direito do idoso,
da gestante, a pessoa com dificuldade de mobilidade, para que possa ter acesso aos locais. A expectativa é que 20 dias após as visitas, a Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência deve concluir os relatórios sobre as vistorias. Motoclube Sabiá de Caxias vão abrir a Série B do Campeonato Maranhense. O primeiro jogo é dia 4 de agosto em São Luís. A tabela dos times para a competição foi definida ontem. A reunião para definir o regulamento e a tabela de competição dos times para a Série B do Campeonato Maranhense aconteceu na tarde desta segunda-feira na sede da Federação Maranhense de Futebol e contou com a presença dos representantes dos times participantes. São 5 equipes, né, e todas vão jogar entre si no sistema de ida e volta. Nós temos um turno único. Então nós teremos um total de 20 partidas, 10 no sistema de ida, 10 no sistema de volta. E aquele clube que tiver o maior número de pontos é o campeão do grupo. O início do campeonato está marcado para o dia 4 de agosto e a primeira partida vai ser entre o Motoclube e o Sabiá de Caxias no estádio Nhozinho Santos. O presidente da Liga de Futebol de Caxias aprovou a tabela, só não gostou de começar o campeonato jogando em São Luís. Mas a tabela, ele colocou para a gente que cada equipe vai fazer 2 jogos fora, 2 em casa, então só resta agora cumprir as determinações. A gente recebeu a tabela com antecedência. Além do Motoclube Sabiá de Caxias, participam do Campeonato Estadual da Série B, o JV Lideral, o Araioses e o Itapecuruense. 3 times vão subir para a primeira divisão de 2014. O Motoclube é o favorito e já está se preparando. O Moto está com o planejamento pronto, deve iniciar dia 7 com a apresentação do uniforme e no dia 9 um amistoso no Cedral, já dia 10 apresentando o elenco no CT Pereira dos Santos. Acompanhe toda a programação no site tvguará.com. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê.